Teremos mais uma oração agora nessa manhã com o Luigi. Luigi, por favor. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Também obrigado que o Senhor nos deu segurança. Eu peço, Senhor, que trazendo aqueles que estão vindo. Também por esses hinos que pode dar o regente e também os tocadores. E também que depois a mensagem que venha falar com os nossos corações. Peço, oramos, amém. 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 Próximo hino, número 6. Próximo hino é o número 8. De para a igreja está ficando em pé para nós louvar esse bem forte. Eu gosto de hino, mas não tem muito. Assim, já de início, né? A gente fica aqui na frente, mas para cantar não é fácil. Né? Mas vamos, todo mundo nós louvar o Senhor hoje. Amém.
Obrigado. Muito bom. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Quero bem-vindar os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão online. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, hoje é dia 29 de novembro de 2020. Hoje é o último culto do mês de novembro, né? Quarta-feira nós já teremos o nosso culto, o primeiro culto do mês de dezembro, né? Estamos aí no final do ano. Muito bem, na sequência as crianças então vão subir para o culto infantil. Também os pequeninos para o berçário. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Ontem tivemos aí as irmãs, a união feminina, né? A última do ano. E daqui a pouquinho as irmãs que participaram vão ter aí uma oportunidade para testemunhar como foi essa atividade, a última do ano de 2020. João, capítulo 3, versículo 16. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas um versículo que demonstra o tamanho do amor de Deus por você. O título da mensagem desta manhã é a dimensão do interesse de Deus por nós. A dimensão do interesse de Deus por nós. João 3,16, por favor. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, antes de estudarmos esse trecho tão importante da palavra de Deus, eu gostaria de começar nesta manhã lhes fazendo algumas considerações. E em primeiro lugar, não são poucas as vezes que achamos que Deus está longe, é ou não é? Não são poucas as vezes que achamos que Deus está distante de nós. Às vezes, sequer acreditamos que Deus está ouvindo as nossas orações. Às vezes, duvidamos que Deus possa e queira nos livrar de uma enfermidade, nos livrar de uma dificuldade, de uma tribulação. Às vezes achamos que Deus não está se importando com o conflito do qual estou inserido. Ou talvez, às vezes achamos que Deus não teve interesse em poupar aquela tragédia. Achamos que Deus está distante, longe. Mas essa sensação de que Deus está longe, ela não procede. Ele está mais perto. Ele está mais perto do que você imagina. Parte do problema é que nós somos tão ocupados, somos tão atarefados, somos tão envolvidos com tantas coisas, que nós sequer notamos Deus já de antemão, preparando-nos antes mesmo daquela situação
inevitavelmente iria acontecer. Deus já estaria trabalhando conosco. E às vezes nós não nos damos conta. Como se Deus estivesse já sinalizando: olha, fortaleça aí o seu coração. Firma aí mais os seus passos nos caminhos do Senhor. Talvez já preparando o seu coração para aquilo que Ele sabe, Deus, aquilo que iria acontecer. Inclusive, quando nós estamos passando por dificuldades, nós nos desligamos da presença de Deus nas nossas vidas. E quando o coração humano se dá conta da sua pequenez, da sua finitude, da sua limitação, da sua insuficiência, da sua fragilidade, olhamos ao nosso redor e começamos a perguntar: mas onde é que está Deus? E queremos respostas imediatas, que respondam às nossas angústias, às nossas inquietações, os nossos medos. Deus, o Senhor vai permanecer calado? O Senhor não vai responder a esse meu clamor, a essa minha angústia, a essa minha dificuldade? Deus, onde é que o Senhor está? Nós nos sentimos, muitas das vezes, com um profundo senso de vazio e solidão. E não são poucas as pessoas que entram em desespero. Desespero mesmo. Ficam desesperadas. Agora, nós somos culpados, muitas das vezes, desse vazio que nos acomete. Porque quando está tudo bem, o que a gente faz? Como diz aquele hino que a gente canta, né? Do 305, lembra? Quando está tudo tranquilo, a gente se esquece sequer de orar. A gente se esquece das coisas que nós deveríamos cultivar quando as coisas estão aparentemente tranquilas. Quando está tudo bem, nós não ficamos aí inquirindo de Deus respostas. A gente nem pensa às vezes em Deus. Na verdade, eu e você, nós temos que nos disciplinar em permanecermos na presença do Senhor em toda e qualquer situação, né? A letra do hino 305 fala exatamente sobre isso, né? Eu preciso aprender a estar na presença do Senhor em qualquer situação, Mas diante de um luto é diferente, a gente quer respostas. Vai dizer que você já não perguntou para Deus por quê? Por que eu perdi essa pessoa? São justamente nas dificuldades que nós queremos respostas de Deus. Diante de uma enfermidade, por quê? Porque eu, Deus. Diante de um problema financeiro que se abate no seu lar. Mas eu acredito que esses problemas, eles são periféricos, eles acontecem de vez em quando, né? Boa parte dos problemas que nós enfrentamos é de cunho de relacionamento. Boa parte dos problemas que os irmãos têm não é luto. Vocês enfrentam esse problema de estar enlutado. Vocês enfrentam sim problemas de ordem financeira, é verdade. Mas boa parte dos seus problemas é de cunho de relacionamento. E quando nós estamos com problemas de relacionamento, nós perguntamos para Deus, né? O senhor não vai me defender? O senhor não vai entrar na minha causa? O senhor não é o advogado dos advogados? O senhor não vai advogar a minha causa? São nesses momentos de fragilidade que começamos a pensar em buscar respostas, né? Afinal de contas, onde está Deus? Eu quero que Ele olhe para mim, Ele olhe para a minha desgraça, para a minha desaventurança. Eu quero que Ele olhe para a minha dor, para a minha dificuldade. Irmãos, mas eu vou explicar para vocês um trecho bíblico, um texto que já é sabido de vocês, que vai provar que Deus, ele não pode estar longe. Ele está mais perto do que você imagina.
E esse trecho que eu li e vou explicar, ele é muito importante porque vai demonstrar aqui, ó, o tamanho do amor de Deus por você. O tamanho do amor de Deus por você. João 3,16, leio novamente, preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço ao Pai que a sua palavra possa nos falar ao coração, acalmando a nossa mente, a agitação que se abate dentro de nós muitas das vezes, gelando o nosso coração, causando calafrios. Eu peço que o Senhor nos acalme e que possamos, ó Deus, olhar para esse trecho, um texto tão precioso como esse, que demonstra para nós que o Senhor está perto. E o seu amor já foi demonstrado. Eu não preciso mais de provas, eu preciso apenas me lembrar que o Senhor já demonstrou o seu amor para conosco. Só que às vezes, diante das dificuldades que se abatem contra nós, nós nos esquecemos dessas verdades. Que possamos, ó Deus, como diziam os profetas, que possamos voltar para as Escrituras e olharmos para trechos como esse, que nos dão a garantia e a segurança de que o Senhor já demonstrou o suficiente, ó Deus, para que eu saiba que o Senhor me ama e o Senhor se importa comigo. Trabalha no coração desses meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esse texto, irmãos, de João 3,16, não é apenas um versículo que acalma o coração de um ímpio. Porque é o texto que mais pregamos para os ímpios, para que eles se convertam, para que eles creiam em Jesus Cristo. Mas esse trecho, irmãos, é o melhor trecho para acalmar o coração dos salvos, daqueles que já foram perdoados, daqueles que já foram calcados na posição de filhos. Eu diria mais que esse trecho fala muito mais ao coração de um salvo do que de um não salvo. Porque para uma pessoa não salva, ele ainda precisa receber a Jesus como seu Salvador. Oro a Deus, irmãos, todos os dias antes das minhas refeições e peço a Deus que salve os não convertidos. Mas esse trecho, irmãos, fala muito mais ao meu coração e ao seu coração. Porque de fato, o sangue de Cristo foi eficaz na vida de todos vocês. Não foi apenas suficiente, o sangue dele foi eficaz, porque de fato, o sangue dele redimiu vocês todos. E esse texto revela para nós a dimensão do amor de Deus, o tamanho. E eu quero me deter apenas na primeira sentença desse versículo que declara: de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu quero que você se detenha na sua mente, apenas nesse pedaço dessa frase. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos, quando você se sentir esmagado, preste atenção, dilacerado, por qualquer que seja a dificuldade, lembre-se, Deus já enviou a resposta. Qualquer dificuldade que você teria e terá no futuro, ouça, Deus, Ele já enviou a resposta. Não é que Ele virá ao seu socorro, Ele já veio. Ele já veio. O Senhor não vai me livrar, Ele já te livrou. O Senhor não vai me responder, Ele já respondeu. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Essa expressão contida aqui na Bíblia Sagrada
de tal maneira, ela é bem interessante. É uma expressão muito difícil, inclusive, de traduzi-la. De tal maneira. Essa expressão quer dizer uma tentativa para demonstrar o tamanho do interesse de Deus por cada um de vocês. Essa expressão, de tal maneira. Traz uma ideia de dimensão, de tamanho. Só que é muito difícil traduzir, por isso que foi traduzido assim. De tal maneira. Por que de tal maneira? Porque foi Jesus que falou esse trecho, ok? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele não encontrou, olha só que interessante. Ele não encontrou nada que ele pudesse comparar o tamanho do amor de Deus por vocês. Então ele diz, foi de tal maneira, assim ó, foi muito grande. Para descrever isso para nós, para a gente tentar ter uma ideia como que Deus se importa conosco. Irmãos, o amor dele por nós é tão grande, é tão incomparável, é tão incompreensível, que qualquer tentativa ali da parte de Jesus para tornar esse tamanho em palavras, ele não encontrou. Então ele falou de tal maneira. Não havia nada no mundo criado que Jesus poderia dar como exemplo. Eu vou tentar trazer para vocês uma ideia do interesse de Deus por vocês. Jesus olhando a criação e falou, não encontro nada, porque o tamanho do amor de Deus por vocês, mas é tão grande que eu não encontro. Então é de tal maneira, sabe? É maior do que qualquer coisa que se possa comparar. Como se Jesus estivesse dizendo para nós, se eu trouxesse a vocês que o amor de Deus é maior que o cosmos, que o universo, eu estaria diminuindo o tamanho do amor dele por vocês. Porque se nós fôssemos pegar uma coisa que Deus criou, que fosse grande o suficiente para eu entender, Jesus poderia falar, então o universo todo. Você pega todo o universo, mas não daria para Jesus falar isso. Porque ele iria diminuir o tamanho do amor de Deus por nós. Não há nada que se equipare, que se compare, que pareça com o amor que Deus teve para conosco. Não há. Não existe. Aí Jesus falou de tal maneira como se ele dissesse, olha, pensa em algo grandioso. Mas algo grande é maior. É como se ele dissesse, pensa aí em algo grande é mais. É como se ele dissesse, Deus te amou de tal maneira, o seu amor foi tão magnífico, é tão indescritível, não dá para descrever. É tão imensurável, não dá para eu mensurar para vocês. O que é mensurar? Eu falo, ó, é desse tamanho, é imensurável, eu não consigo mensurar. É como se ele dissesse, olha, o amor dele por vocês foi extraordinário. Extrapola tudo. Que não há nada que eu possa compará-lo. Nesse ponto, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo também foi tentar descrever o amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 8. E quando o apóstolo Paulo foi tratar desse mesmo assunto, irmão, sabe que o apóstolo Paulo, qual foi a maneira que o apóstolo Paulo encontrou para descrever a dimensão do amor de Deus por cada um de vocês? Aqui, ó, eu estou me referindo a cada filho de Deus esta manhã. O apóstolo Paulo, ele fez uma lista para tentar elucidar, para clarear, né? Para que a gente entenda aí a dimensão do amor de Deus por nós. Porque são expressões que ele vai usar, expressões grandiosas, superlativas, para mostrar que o amor de Deus é maior que essas coisas. Ele vai trazer uma lista. Didaticamente, Paulo, ele faz isso, para demonstrar. Veja só o que ele vai falar. Romanos 8, 38. Romanos 8, versículo 38. Abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. Ele vai trazer uma lista de coisas expressivas
coisas grandiosas para tentar demonstrar para nós o tamanho do amor de Deus por nós. Ele começa assim, versículo 38. Porque eu estou bem certo. Olha a convicção do apóstolo Paulo aqui, ó. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora, porque eu estou bem certo. Não estou aqui, ó, medindo palavras com vocês. Eu tenho plena convicção do que eu vou falar aqui. Ele começa. Porque eu estou bem certo que nem a morte, a listinha que ele traz, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, preste atenção, poderá separar-nos do quê? O amor de Deus. Você consegue pensar aqui no tamanho do amor de Deus? Pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, qual foi a didática que o apóstolo Paulo aqui ele usa para tentar explicar o amor de Deus? Ele resgata aqui uma lista de coisas que são, de fato, muito expressivas. Ele começa assim, a vida. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O amor de Deus por você é maior que a vida. Estou falando da vida. O amor de Deus é maior que a própria vida. A morte, ele vai dizer. Nem a morte. Pensa. A morte. Sofremos tanto com a morte. Temos tanto medo da morte. E vem o apóstolo Paulo dizendo a nós que o amor de Deus por vocês é maior que a própria morte. Mas nem a morte separa você do amor dele por você. Mas nem a morte. Nem quando eu morrer, o amor de Deus vai diminuir em relação a nós. O amor dele é maior que a morte. E olha que a morte é um instrumento muito forte. O amor de Deus extrapola a morte. E ele continua. Nem anjos, nem principados, nem poderes. Ele está se referindo aqui aos seres angelicais. E olha, irmãos, quando Paulo fala dos seres angelicais, ele está falando de toda a hoste celestial de anjos. Soma aí todas as legiões de anjos que Deus criou. Deus está falando, mas nem se pegar todos os anjos, eles são capazes de separar o meu amor por você. Nem anjos podem me separar de vocês. E aí ele continua. As coisas do presente e as coisas do porvir. O apóstolo Paulo está se referindo às circunstâncias. Boa parte do choro de vocês, do lamento de vocês, das angústias de vocês, são situações do presente, do momento. São coisas que aconteceram com vocês e vocês não esperavam que aquilo fosse acontecer. Chegou de súbito e aquilo transtornou a sua vida. O apóstolo Paulo vem dizendo: o amor de Deus por vocês é maior que essas coisas que acontecem com vocês, inclusive das coisas que hão de acontecer com vocês. Nada pode separar o amor de Deus por vocês. É maior do que as circunstâncias do presente, inclusive das circunstâncias do porvir. Irmãos, nós não sabemos o que nos espera no amanhã, mas eu quero que vocês saibam, disse o apóstolo Paulo, o amor de Deus por vocês extrapola o dia do amanhã. Independentemente daquilo que aconteça no porvir, o amanhã não poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele continua: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar o amor que Deus tem por vocês. É como se Paulo ele trouxesse uma lista expressiva, mas ele foi exaustivo. Ele buscou no mundo criado tudo aquilo que poderia em tese me separar do amor de Deus.
E Paulo vai dizer, é impossível. Irmão, se você entendesse o que Deus fez por você quando Ele mandou Jesus, demonstrando o seu amor para conosco, você se sentiria traído por si mesmo por causa dos seus sentimentos que fala para você que Deus abandonou você. Você teria raiva de si mesmo por questionar o amor de Deus. Onde é que eu estava com a cabeça que eu imaginei que Deus me abandonaria? Onde é que eu estava com os meus sentimentos que eu achei que Deus não se importa comigo? Você se sentiria atraído por si mesmo se você tivesse ideia do que Deus está falando aqui. Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca deixou de se importar. Ele nunca esteve longe, nunca. Irmãos, é impossível que Deus desista de amá-lo. Por isso que vem Jesus falando, Deus amou você de tal maneira que Ele entregou por você algo que para Ele, Deus, é maior do que tudo. Ele entregou o Filho dele por você como garantia que Ele se importa por você. Eu quero resposta, Ele já deu. Se você olhar para Jesus Cristo, Jesus Cristo é a prova do amor de Deus por você. E Ele já fez isso. Todas as suas indagações, toda a sua inquietude, você consegue respostas em Jesus Cristo. Ele acalma o seu coração. Por isso que Jesus falou, eu vos deixo a minha paz. Não se turbe, ó pequenino rebanho. Eu vos deixo a minha paz. Não vou dou como o mundo dá. Jesus é a resposta para qualquer que sejam as suas angústias. Mesmo aquelas angústias que há por vir, Ele é a resposta. Não há respostas que venha aquietar o meu coração, senão Jesus Cristo. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia vai dizer em outra ocasião que Deus está reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo. Consegue imaginar? Quando a Bíblia fala o mundo, está se referindo a todos os seres humanos. Por meio de Jesus Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo. Noutra ocasião, Jesus falou o seguinte, não temais, ó pequenino rebanho. Deus se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus ainda disse noutra ocasião, não temais, nem vos atemorize, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Se você anda perturbado, inquieto, muito provavelmente você está longe de Cristo. Porque Ele pode acalmar o seu coração no meio do vendaval. No meio do temporal. Como diz aquele outro hino, que é um versículo, quando passares pelo fogo, nem chama arderá em ti. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Porque eu vou ter paz. Eu vou ter paz no meio da adversidade. A resposta que você está procurando, Ele já deu. O socorro que você busca, Ele já trouxe. Jesus acrescentou em outra ocasião, Deus sabe o que vocês precisam. Por isso não precisa sequer andar ansioso e preocupado com o dia de amanhã. Pode me servir agora e hoje. Pode se dedicar, pode se comprometer comigo, que eu banco você amanhã.
Não precisa ficar ansioso. Eu vou cuidar. Não fique perturbado. Só que nós somos tão frágeis. Nós somos tão pequenos. Nós somos tão desmontáveis. Não precisa de muito. Por isso que a soberba, a arrogância, a prepotência, o orgulho é tolice. Se achar grande, se achar mais e melhor. Não precisa de muito para desmontar você. Uma situaçãozinha, um luto, uma enfermidade, uma morte, um acidente, uma tragédia, desmonta vocês. Se você perdeu o emprego, você se desmonta. Por isso que é tolice ser orgulhoso, arrogante, pensar mais de si mesmo que convém. Tolice. Somos tão quebradiços. Não precisa de muito para a gente virar caquinhos. E demora para juntar as pecinhas. Talvez aconteceu já com você alguma situação que você se quebrou. Você foi dilacerado. Ainda está juntando as pecinhas. Está vendo como você é frágil? Somos todos assim. Somos tão corruptíveis, como diz a Bíblia, né? A palavra corruptível quer dizer que se desmancha. Nós nos desmanchamos. Por pouca coisa. E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe. E quando eu reconheço essa minha miséria, essa minha insignificância, eu entendo da minha necessidade de buscá-lo. Interessante que você que é filho de Deus, não vai haver um momento sequer na sua trajetória que, se você o buscar, você não o achará. Não existe essa possibilidade. Porque você, como filho, se você o buscar, você vai achá-lo. E você vai descobrir que quando você foi buscá-lo, ele já correu em seu encontro. Deixou a fazenda, ele viu você. Você ensaiando toda a conversa, e ele já saiu ao encontro. Pai, eu vim te buscar. Não, eu vim ao seu encontro. Eu já estava de longe te olhando. Quando eu reconheço a minha miséria, a minha insignificância, eu o busco. E eu não o busco, presta atenção, para que ele me responda. Porque ele já me respondeu. Eu o busco porque eu reconheço que sem ele, nada sou. Sem ele ainda sou pó. Sem ele ainda fico no fundo do poço. Eu não busco para que ele me abençoe mais, porque ele já tem me abençoado. Eu busco para que o meu coração se dê conta que sem ele não posso fazer nada. E eu descubro, irmãos, que sem Deus, sem a paz, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eu o encontro, eu descubro, eu aprendo que sem Deus, sem a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque você sabe, a perturbação que você está aí no seu coração, está aqui, ó. E a Bíblia diz que se você permitir Cristo encher seu coração, Ele vai trazer uma paz que excede o entendimento. Quando você encontra isso, você vai descobrir que sem essa experiência pessoal com o Senhor, essa experiência pessoal, cabal, demonstrativa, que Ele nos dá, você vai descobrir que sem isso você vai se internar. Você vai se internar. Ou você vai dar tiro na cabeça. Vai colocar corda no pescoço. Ou você vai se drogar. Vai se prostituir.
Você vai tentar achar alguma coisa que te dê aí algum sentido na vida. Porque todos nós entramos em poços profundos por causa dessas incertezas e inseguranças que é próprio da vida. Nós enfrentamos tantos obstáculos, a gente às vezes mal saímos de um e já entra outro. Irmãos, sem a paz que Deus pode te dar por intermédio de Cristo, o seu desejo de morrer, ele vai crescer. E não são poucas as pessoas que abandonam tudo, abandonam família e somem. Por quê? Porque o fardo está tão pesado, elas se veem tão sufocadas pelas dificuldades, que elas querem largar tudo, e muitos largam tudo e vão viver como sem teto. E você vai para o sem teto, que não tem chinelo, não tem roupa, fica no semáforo pedindo, viu, a gente quer levar você para um abrigo, não quero ir. Viu, a sua família quer você de volta, não quero não. Viu, seus filhos estão com saudade de vocês, não, que filho? Você é casado? Fui. Mas você tem filho? Tenho. Viu, volta? Não vou não, eu estou bem aqui. É melhor dormir com um cachorro no meio da rua, com um estranho bêbado ao meu lado. Eu vou repartir a marmita com um estranho porque eu não quero ir para casa. Porque o fardo que eu carrego lá é tão insuportável que eu não aguento. A grande verdade é, somente Cristo pode dar a você a paz que você precisa. Somente Ele pode dar. E olha, quando a gente descreve esse vazio que as pessoas sentem, não pense você que são mais os pobres que sentem isso. São os ricos que mais sentem vazio. Interessante que as pessoas buscam estabilidade nas coisas terrenas. Estabilidade. E às vezes pode ser que você confie muito em você mesmo, na sua capacidade de gerenciamento, na sua capacidade administrativa, nos seus bens. Tolo. Isso pode ruir a qualquer instante. O ladrão pode te roubar a qualquer instante. A ferrugem pode consumir todo o seu bem. O seu carro bonitinho pode ser enferrujado. A tinta pode cair. Você confia nessas coisas. Isso não é nada. Aí vem o apóstolo Paulo e fala para Timóteo, ó, manda lá um recadinho para os ricos, os mais abastados, que não depositem a sua confiança, não depositem o seu coração, aí ó, na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento. Se eu não buscar em Deus a segurança para o meu coração, para a saúde mental, para a saúde dos meus relacionamentos, você está fadado ao suicídio. Ou abandonar tudo e sumir. Por que Paulo falou isso a Timóteo? Porque as pessoas mais inseguras são justamente aquelas que confiam na sua própria força, na sua própria capacidade. Aí vem o apóstolo Paulo na sua célebre afirmação, quando sou fraco, sei que sou forte. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, a minha debilidade. Eu sou grato a Deus pelas capacidades e competências que Ele me dá para eu gerenciar, para eu administrar, para eu trabalhar, mas eu tenho que reconhecer que é Ele que me dá esse vigor. Porque se Ele decidir desligar lá do céu, eu vou me desmontar. Se Ele puxar a tomada, eu murcho, eu caio. É Ele que me sustenta. Quando eu tenho compreensão disso, irmãos, eu vou buscá-lo
Não por aquilo que ele possa me dar ou possa me livrar. Eu vou buscá-lo porque eu reconheço que ele já me deu tudo o que eu preciso. O que eu preciso compreender é que eu preciso caminhar com ele, andando com ele, na dependência dele. E isso não é apenas para tirar você do fundo do poço. Saí do fundo do poço. Que bom, agora eu posso ir sozinho. Não, eu preciso reconhecer que ele me tirou e é ele que vai me sustentar fora do poço. Porque se eu achar de alguma maneira que eu consigo caminhar sozinho, eu volto para o poço. Ele não somente pode me tirar do poço, mas ele que me sustenta fora dele. E eu quero ficar o mais longe do poço. Porque não é bom para mim, não é bom para minha família, não é bom para ninguém. Para eu encerrar, eu quero concluir dizendo o seguinte. Mais uma vez, Deus ama você. Nunca duvide disso. Ele se importa com você de verdade. Deus sabe o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. E ao invés de questioná-lo, porque isso acaba enfraquecendo você, assuma um compromisso com ele. Ao invés de questioná-lo, firma os seus passos com ele. A sua incredulidade nada lhe aproveita, apenas se afasta mais e mais te empurra para o buraco, a tua incredulidade. Não. Uma vez sabendo de todas essas coisas, a melhor decisão que você pode fazer é largar tudo que você se apoia para se manter de pé e segura nas mãos dele. Apoie-se nele. Mas será que se eu soltar aqui, será que eu vou conseguir permanecer de pé? Larga tudo e segura nele. E você vai ver que não foi somente Pedro que pode andar sobre as águas, mas todos que confiam nele poderão. Não é o barco que sustentava eles de não ser submerso, era o Senhor. Todo o tempo. Nós precisamos aprender não apenas correr para o nosso castelo forte quando vem aquelas ondas gigantescas que nos ameaçam uma possibilidade de uma morte iminente. Que bom eu saber que eu posso correr para o castelo forte, para o refúgio, no dia da adversidade. Mas a proposta bíblica não é essa. A proposta bíblica é de você nunca sair do seu castelo forte. É você ter Deus como seu refúgio todo momento. Todo momento. Ele é o seu porto seguro. Não afaste ele nem do seu coração e nem da sua mente. Então, para eu fechar, o que Deus poderia fazer para demonstrar que Ele se importa com você? Resposta: Ele já fez. Ele já demonstrou. Na verdade, todas as suas perguntas, elas já foram respondidas em Cristo. Todas. Ele responde. Todas as suas perguntas. Inclusive, Paulo vai dizer que no amor dele, em seu amor, lança fora o medo. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. Todos de olhos fechados, cabeça abaixada. Hoje nós conversamos um pouco sobre a demonstração e a dimensão do amor de Deus. Talvez esteja acontecendo alguma coisa na sua casa, com a sua família, com você, no seu coração. Porque, a bem da verdade, pode ser que esteja tudo bem às vezes, mas você não está legal. E
talvez você se encontre essa manhã e você diga: pastor, eu precisava lembrar desses textos. Eu precisava ouvir essas palavras. E saber que o Senhor, de fato, Ele se importa comigo. E nessa hora eu quero pedir perdão a Deus, porque os meus sentimentos, as minhas impressões estavam erradas a respeito dele. Senhor Deus, me perdoa por eu ter me afastado do Senhor. Me perdoa por eu ter imaginado, questionado o seu amor por mim, pela minha família. Senhor Deus, me perdoa, e não somente me receba de volta, mas fortaleça o meu coração, para que eu não me esqueça dessa declaração do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Mário, a mensagem essa manhã falou ao meu coração. Olhe para mim. Amém. 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 Pastor, me inclua. Amém. Amém. Há mais alguém? Agora é a hora de você não somente correr para o seu castelo forte, para o seu porto seguro, como é a melhor hora de você levantar uma bandeira e dizer: daqui eu não saio. E se eu for, Ele vai junto. Eu quero que o Senhor me ajude. Há mais alguém? Ok. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado a Deus pelo desafio que encontramos na sua palavra ao estudá-la. A maneira como o Senhor fala conosco, de maneira específica, acalmando o nosso coração e a nossa mente. Obrigado pelos irmãos, irmãs, que indicaram por levantar uma de suas mãos esse desejo de não somente ter o seu perdão, de não somente correr para o Senhor, mas declarar que eles desejam permanecer ao seu lado. Também eu oro a Deus por aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão. Eu não sei suas lutas, não sei o que acontece nos pensamentos e no coração dessas pessoas, mas o Senhor sabe o desejo que elas têm. Eu imagino de querer essas mesmas coisas. Continue trabalhando com essas pessoas também, cada uma delas. Levanto minha voz mais uma vez e oro a Deus por aqueles que eu de receber a vida eterna. Eu peço a Deus para aquelas pessoas que não te conhecem como Salvador, como Deus e Salvador, que eles possam chegar ao conhecimento da verdade. Amém. Para eles serem salvos, perdoados. Continua trabalhando conosco no transcorrer e no decorrer do curso da vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé junto comigo, vamos cantar o hino. Preciso do Senhor foi mencionado. Foi mencionado a letra desse hino. Pedi o Leonardo que vem aqui a projeção, me auxiliar. São 2 estrofes. Vocês já ouviram a mensagem de Deus? Vocês já externaram o desejo de vocês? Agora é a hora de você, através de um passo de fé, com base naquilo que você ouviu, confessar a Ele tudo o que você precisa confessar. Tirar do seu coração tudo aquilo que você está tentando segurar. E descansar nele. Então, quando nós estivermos cantando, se você ainda está tentando achar que é você que vai resolver, agora é a hora de você confiar nele. Então, quando nós estivermos cantando, são 2 estrofes, você pode se assentar, acalmar o seu coração
e na presença do Senhor falar com Ele. Me ajuda a confiar no Senhor, nas áreas que eu tenho tido dificuldades. Vamos cantar. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vem me ameaçar, ansioso eleva a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Senhor, eu sou tão fraco, sem minha proteção. Sem ti não posso eu cantar, pois és minha porção. Em ti meu orgulho, confio só em ti. Ensina-me humilde a depender de ti. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Mais uma vez, ó Deus, nós lhe somos gratos pela oportunidade que tivemos, mais uma na casa do Senhor, de cultuá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Também nós lhe somos gratos, ó Deus, porque em resposta à nossa adoração, o Senhor falou conosco através da sua palavra e nos trouxe alento e descanso para a nossa alma. Obrigado pelas tantas decisões tomadas e compromissos que foram firmados. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus oramos, amém. Pode todos se assentarem. Estamos chegando ao final desse primeiro momento aqui na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos terminar esse momento. Já me despeço de você que está em casa, acompanhando essa transmissão online. Que Deus também possa ter falado ao seu coração. Uma oração silenciosa. Nós estamos encerrando esse momento e daqui a pouquinho vocês retornam para o segundo momento do culto. Obrigado a todos e até daqui a pouco.